Percebam muito bem, meus amigos. O arranjo institucional, o arranjo político que permitiu que Lula saísse da cadeia e chegasse ao poder, ele não é um arranjo fácil. Há uma espécie de um equilíbrio muito instável entre forças políticas díspares que se reencontraram e pactuaram um determinado caminho. Precisamos brecar o que a gente chama dessa revolução maluca que começou em 2013. Precisamos acabar com a Operação Lava Jato. E precisamos chegar ao poder tirando esse Bolsonaro. E ao chegar ao poder, vamos governar o Brasil de modo a permitir que a gente não tenha mais esses problemas. Essa elite que se juntou, que inclui setores da imprensa, alguns jornalistas bem importantes inclusive, que inclui grandes partidos políticos, velhos nomes que participaram da construção da Constituição de 88, não especificamente eles, mas representando os grupos que estavam ali presentes, setores do empresariado, grandes nomes do judiciário brasileiro, cortes superiores e um consenso entre todos. O único homem capaz de vencer as eleições em 2022, contra Bolsonaro, claro, era Lula. Portanto, não devemos soltar Lula apenas. Vamos participar da sua eleição. Portanto, a eleição de Lula, que tem como vice Alckmin, que é uma espécie de fiador desse acordo, Lula representa a oligarquia brasileira tentando se restabelecer num país em chamas. E todo mundo já sabe que eu gravei muitos vídeos, já tratei desse tema outras vezes, mas eu vou tratar de um novo fato dado aqui. Ora, se esse arranjo depende muito das cortes superiores, então o governo Lula também depende deles. A gente já comentou tantas vezes que toda vez que o Lula quer passar um projeto e às vezes não consegue, ele tenta depender do STF para isso. Ele tentou depender do STF para acabar com o orçamento secreto e via de regra o STF até atrapalhou o andamento do orçamento secreto através da Rosa Weber e mesmo assim eles tiveram que se repactuar com a Lira porque o legislativo ainda tem que fazer parte desse acordo. Se dependesse deles não, claro. Mas a verdade é o seguinte, essa dependência começa a custar e começa a custar caro. Lula, que chegou ao poder com muitas ambições, ele imaginou que ele ia administrar o Brasil igual ele tocou entre 2003 e 2010 e que tudo ia estar certo, tudo tá muito fácil. Basta ele ter uma sorte, dar umas risadinhas, viaja para os Estados Unidos, viaja para a China, faz acordos, está tudo resolvido no Brasil, mas não tá. Porque Lula no final do dia não é o mesmo e o Brasil também não é o mesmo, o mundo não é o mesmo. As coisas mudaram. E nesse sofrimento, a dependência dele aumenta. A gente viu agora que Lula não teve força de passar no Congresso a lei da censura. E está dependendo do STF, tem que vir com um despacho muito impopular, gerando uma comoção social e eu não digo uma guerra civil, mas uma crise civil que diminui ainda mais, vamos dizer assim, o poder desse pacto. E agora, onde isso vai parar? Se ele tanto depende, ele tem que ouvir, no mínimo, absorver as vontades dessa Suprema Corte. Essa Suprema Corte hoje tem um nome muito forte lá, chamado Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, conforme a matéria que saiu na Folha hoje, mas o Zum já vinha de antes, não tá nem um pouco feliz com o Lula porque Lula não recebe ele. E isso procede. Lula simplesmente não se encontra e Lula tá dando aquele perdido. Sabe quando aquele chato fica te mandando mensagem no WhatsApp, você acaba não respondendo? Ah, eu vejo depois, deixa eu enrolar. É literalmente o que o Lula tá fazendo com o Alexandre de Moraes. E com um agravante, como o Lula não usa celular, Alexandre de Moraes é obrigado a falar ora com assessores pra tentar chegar no Lula, ora com a Janja. E aí imagina um cara vaidoso e um cara difícil como Alexandre de Moraes tendo que lidar com uma outra pessoa vaidosa como a Janja, servindo como filtro para que Lula possa enrolar o Xandão. Xandão quer falar com ele de um tema muito específico que é, vamos dizer, do seu agrado. Ele quer formar maioria para ele, para permitir a continuidade do seu inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo. E ele quer colocar o próprio Salomão no STF, o nome indicado dele. Porém, Lula quer colocar o Zanin, que foi seu advogado. E entre contrariar o Xandão, falar não pra ele e fazer sua própria vontade, ele falou o seguinte, olha, eu vou fazer minha vontade e vou enrolar o Xandão. Eu não vou sentar com o Xandão, eu não vou precisar falar não com o Xandão. Até porque o Lula, e todo mundo que trabalha com Brasília, todo mundo que conhece um pouco de política, o Lula é um cara que tem muita dificuldade em falar não pros outros. A lógica do Lula, a lógica da cabeça dele é sempre a lógica do acordo em que o outro paga a conta. Que é mais ou menos assim, o Lula vai, preciso fazer um acordo com o PMDB, pro PMDB compor o governo comigo. Ah, então eu vou, sento, faço o acordo com o PMDB, dou, sei lá, cargos numa estatal e a estatal, ou melhor, a população paga a conta. Então sempre esses acordos que o Lula faz em que ambas as partes saem muito bem e um terceiro paga a conta, sempre foi a lógica dele. Só que na hora de falar não, na hora de ter a negociação dura, ele é um homem muito fraco para fazer. Ele não sabe dizer não. E falar não para Alexandre de Moraes é uma coisa complicada. O enrolation, o pedala que ele tá mandando pro Alexandre de Moraes vai custar, mas não é que vai custar caro, vai custar caríssimo. E o fato do Alexandre de Moraes ter vazado essas conversas pra imprensa e ter deixado claro pra imprensa que ele não está gostando disso, indica duas coisas. A primeira é que o pacto, que não apenas soltou o Lula, mas também o elegeu, começa a mostrar suas primeiras rachaduras. E o segundo é que Alexandre de Moraes está num nível de arrogância e num nível, vamos dizer assim, de pretensões imperiais, assinalam o caminho da própria ruína. Ele vem demonstrando o tempo todo que
não há limites para sua vontade, que sua vontade ela tem que ser feita, ele tem que ser obedecida, que ele acreditou nisso, que ele é o bastião da democracia, que o nosso sistema republicano só existe, que a tripartição de poderes só está de pé, porque o uso da força, através da caneta dele, se fez presente. Portanto, todos devem se curvar a ele. O que a gente vê é, o Telegram não se curva, a população cada vez menos se curva, e até o Lula não se curva. Se ele estava achando que ele está nos tempos de Bolsonaro, em que bastava ele dar um berro, o Bolsonaro chorava, fazia xixi nas calças, ele não tá vendo isso. Não porque o Lula é um homem forte, mas porque o Lula é malandro. E é muito diferente ser malandro do que ser forte. Então entre a malandragem de um e a fraqueza do outro, o Xandão vai caminhando. Isso é boa notícia? Isso é boa notícia. Se você espera que essas elites que nos governam colapsem, elas precisam colapsar para que coisas novas venham a surgir, essas rachaduras, essas fissuras são um bom sinal. O problema é que no Brasil, como as lideranças nunca têm lado, como as vontades dessas lideranças elas não se dão com base em um programa ou uma fidelidade às pessoas a quais eles representam, novas reconfigurações podem surgir e elas são as mais diversas possíveis. Um exemplo, se um Alckmin ele era profundamente antipetista, conservador, católico, ele é capaz de abandonar tudo isso para virar vice do Lula e ficar tirando foto sobre vidas de crianças trans, o que um Xandão e outras figuras não podem fazer? Meus amigos, o jogo está só começando e volta a falar, ele não é nem um pouco bom pro senhor Lula. Ainda assim, o fato das coisas estarem mal também sinaliza de que aqueles que nos governam não estão bem. E esse é o ponto que eu quero colocar aqui para você, tá? O fato dessas, vamos dizer assim, do desespero do governo Lula, de um lado, que está desesperado para ter popularidade, se encaminhar ao mesmo tempo com um Xandão pistola, sinaliza assim caminhos muito estranhos para a política brasileira. Eu vou só falar um. Eu estava assistindo agora há pouco uma participação do Ciro Nogueira na PAN, e aí o Ciro Nogueira tá falando lá, não, se for para botar o Zanin, vamos botar o Zanin. Agora, essa questão da nomeação do Zanin não pode ser interpretado também como um problema, como uma maneira de infringir alguns princípios básicos da administração pública, porque o Zanin é um advogado criminal do Lula, é padrinho de casamento e está ali sendo indicado para o STF. Não tem uma margem para argumentar que essa nomeação não é razoável, uma vez que ela é completamente pessoal, ela é completamente ligada, né, pessoalmente, né, à família, ao âmbito privado do presidente? Olha, como eu te falo, eu não gosto de discutir sobre a hipótese de uma pessoa que ainda está para ser indicada ou não, né? Mas eu não vejo como, por isso que você está falando, o presidente da República não vai indicar o inimigo, né? Então, são pessoas próximas, né? Todos os presidentes indicaram pessoas próximas, certo? Você pode condenar, às vezes, o advogado dele e tal, mas o que é fato, gente? Se a pessoa tem reputação ilibada, se ele cumpre... Padrinho de casamento. Mas isso não é empecilho para a pessoa ser indicada. Não cabe ao STF... Ciro Nogueira? Ciro Nogueira, o patriota, o conservador, o direitista Ciro Nogueira, tá? Estava lá falando na Jovem Pan, não sei se foi no Se o Ciro Nogueira tá falando isso, então o Flávio Bolsonaro vai Flávio Bolsonaro já tá com o Zanin. Pelo amor de Deus, o Flávio Bolsonaro é um cara que depende do STF. Ele já tá com o Zanin. Agora, veja só, o conservador patriota Ciro Nogueira já está trabalhando para colocar o Zanin no STF. E o Alexandre de Moraes, enquanto isso, tá pistola e tá indo contra. O que eu quero dizer, meus amigos? Nesse país, quase nada faz sentido. Quase nada faz sentido. E sabe por que não faz sentido? Porque o pacto que está vivo hoje, tá? O pacto presente na Constituição de 88, as pessoas que construíram o que a gente chama de democracia brasileira, a própria associação delas não tem nenhum sentido. Não há sentido nessa unificação. Apenas é um balaio de gato de gente que se dizia democrata, tá? Que nos anos 70 e 80 lutaram junto contra a ditadura, e esses caras estão juntos. Até agora criaram uma Constituição que não funciona, e isso que não funciona está transformando nós, há mais de 30 anos, num país à deriva, um país sem rumo. E esse é o grosso do problema. E você sabe quem concorda com essa minha tese? Quem? Ciro Gomes. É verdade, ele falou na live dele, né? Pra vocês verem, eu quero reagir aqui ao Ciro Gomes, pessoal. Vou botar aqui pra vocês verem que, quando eu falo essas coisas, não sou só eu. O Ciro Gomes viveu isso que eu tô falando.